Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa segunda videoaula. Nós estamos começando exatamente agora. Hoje nós vamos estar falando sobre diferenças culturais entre americanos e brasileiros. No final do ano passado, eu estive no Texas, nos Estados Unidos. Fui fazer um curso de aperfeiçoamento lá e uma das coisas que mais me chamou a atenção durante toda a viagem foi exatamente o fato da diferença cultural entre os dois países. Uma semana antes de viajarmos, participamos de uma palestra na qual fomos orientados sobre as principais diferenças culturais entre os países e qual deveria ser o nosso comportamento lá. Nessa palestra, nós pudemos verificar algumas dessas diferenças. Começando a nossa lista com as principais diferenças culturais entre americanos e brasileiros, eu trago a primeira delas. Você vai abastecer o seu carro aqui no Brasil. O que é que você faz? Você vai até um posto de gasolina e pede para quem? Para o frentista fazer o abastecimento. Até aí tudo bem, né? Não se você estiver lá. É sim, meus amigos, pois lá nos Estados Unidos é muito difícil encontrarmos pessoas para abastecer os carros no posto, né? O emprego de frentista lá é raro, no máximo alguém na loja de conveniência para ajudar a despachar as mercadorias. Nada muito além disso. Raramente você vai encontrar um frentista num posto. Então quando você chega lá, você mesmo desce do carro, você mesmo se abastece e você mesmo paga o serviço. Diferente, não é? A segunda diferença cultural que me chamou a atenção e que chama bastante atenção é a questão da pontualidade. O americano é muito pontual. Antes de ir para lá, eu achava que só os britânicos quem eram assim, mas os americanos também são bem pontuais. Para você ter uma ideia, nas aulas, quando nós chegamos para assistir às aulas, os professores já estão na sala de aula esperando os alunos, geralmente com o conteúdo já escrito no quadro. É bem interessante. Eles levam muito a sério essa questão da pontualidade. Se um americano marcar com você que vai vir lhe buscar de 6 horas, de 10 horas, ele realmente vai vir naquele horário. A menos que aconteça um imprevisto muito sério. Eles levam tão a sério essa questão do horário que se você vai fazer uma visita, por exemplo, e agenda com ele de 6 às 7, você tem que ficar na casa dele de 6 às 7. Você não pode passar desse horário. Sair um pouco antes até que tudo bem, mas sair depois seria usar um horário que não é seu. Esse horário não lhe pertence, não foi agendado, tudo deles é muito bem programado, é muito bem planejado e a gente deveria copiar esse costume, não é? A terra do tio Sam é muito conhecida pelo fast food, que são aquelas comidas rápidas, hambúrguer, pizza, batata frita, né? É algo que você encontra muito em todo o território. Mas uma coisa interessante é que eles acham muito estranho, por exemplo, se um brasileiro pega uma pizza para comer de talher, garfo e faca. Isso não é muito comum, né? Fast food geralmente lá é comido com as mãos. E eles acham muito estranho quando alguém pega um talher para comer uma pizza, né? Então é interessante, não é? Mas eles acham diferente quando veem alguém fazendo isso. Um outro costume bem comum nos Estados Unidos é nunca chamar a pessoa pelo primeiro nome. Geralmente é o nome de família ou sobrenome. Não é muito comum, principalmente se nós chamarmos, principalmente pessoas mais velhas, pelo primeiro nome. Professores, autoridades, pessoas que ocupem um certo cargo. Isso não é muito comum por lá. Sempre que um americano entra em contato com um brasileiro, eles chegam a uma constatação. Nós somos um povo muito limpo. Isso porque os brasileiros têm costume de tomar banho 2, 3 vezes ao dia. Geralmente um americano ele toma banho uma vez ao dia. Essa é a regra, esse é o que a maioria das pessoas fazem. Estávamos em uma palestra, para você ter uma ideia como isso é marcante. Pensa comigo, você está na escola ou no trabalho, de repente dá a hora do almoço. Você almoça, quando você termina de almoçar, o que é que você faz? Você vai ao banheiro, pega a sua escova, sua pasta de dente e vai lá escovar os dentes. Muito comum, não é? Não nos Estados Unidos. Nós participamos de uma palestra com um professor que ele analisava essas diferenças culturais. Na sala estavam mexicanos, chineses, paquistaneses e brasileiros. E o professor perguntou: observem como no Brasil as pessoas
cuidam da limpeza. Quantos aqui na plateia trouxeram creme dental e escova na bolsa? Estão com creme dental e escova na bolsa? Gente, só os brasileiros levantaram a mão. Nenhum dos mexicanos, nenhum dos chineses, nenhum dos americanos. Então eles deveriam copiar da gente, né? Muito interessante. É uma diferença cultural, é bizarro, mas é interessante. Uma outra diferença cultural é que, andando por lá, né? Fiquei no Texas durante um mês, e uma coisa difícil de você encontrar na rua, em qualquer prédio, é a caixa d'água. Aquele objeto que a gente usa para represar nossa água. Isso porque nos Estados Unidos o serviço de água funciona muito bem. Raramente falta água. Então o que acontece é que quase nenhuma casa tem caixa d'água. Inclusive um americano, quando ele vê uma caixa d'água pela primeira vez, ele acha aquilo estranho. Ele acha que e pergunta geralmente o que é aquilo. O que é aquilo ali em cima da casa? Ele não entende que aqui às vezes a água falta, às vezes falta por muitos dias, né? Infelizmente a gente tem que ter caixas d'água. Uma outra diferença cultural muito interessante entre americanos e brasileiros é que eles são muito reservados. Eles são muito de ter o seu próprio espaço. O que é que isso significa? É que geralmente, se você é daquelas pessoas que gostam de falar com os outros tocando na pessoa, isso não é muito bem visto por lá, né? Geralmente você tem que manter uma certa distância. As pessoas só se tocam se realmente elas tiverem alguma proximidade, tá? Para você ter uma ideia, eles são tão reservados que se você entra num elevador, tá cheio de gente ali, são vários americanos e você tá ali. Se você não falar com ninguém, dificilmente alguém te dá bom dia. Isso aconteceu várias vezes comigo, né? Eles são muito fechados. Se você puxa assunto, dá bom dia, conversa alguma coisa, faz alguma pergunta, faz uma certa amizade, aquela conversa pode até fluir. Mas do contrário, é cada um no seu quadrado. Esse aspecto é tão marcante na cultura deles que até a questão das roupas é influenciada. Sabe aquilo que quando sai uma nova tendência da moda, você tem que comprar um vestido novo, tem que comprar uma roupa nova, um casaco, alguma coisa que esteja na moda? Esse tipo de coisa não funciona muito bem por lá. Isso porque é muito comum você encontrar americanos no meio da rua de pijama, com roupas de ginástica, e eles não estão nem aí. Wherever, eles não estão nem aí se as outras pessoas estão achando aquilo esquisito. O fato é que eles se importam com a sua individualidade. E se eles estão confortáveis com aquela roupa, não é dar conta de ninguém. Inclusive, com relação a esse ponto, aqui no Brasil é muito comum as pessoas terem longas despedidas. Né? Quando alguém visita alguém, olha, já começa a se despedir de dentro de casa. Aí quando vai embora, antes de ir, é tchau, e beijo, e abraço. Isso também não é muito comum. Não é no máximo um tchau, a menos que você seja muito íntimo daquela pessoa. Isso também se reflete quando o assunto é telefonema. São muitas as séries em que a gente vê um diálogo onde as pessoas estão conversando e de repente terminam a ligação sem dizer nem tchau. Isso também é muito comum e é uma característica americana. Eles não são muito de despedidas, não. Uma outra característica marcante, se você algum dia estiver nos Estados Unidos, é que o sistema financeiro é um pouco diferente do nosso. Lá, os cartões de crédito geralmente não servem para dividir o produto em várias parcelas. Para eles é muito estranho essa coisa da gente comprar um produto, dividir em 24 vezes e ficar pagando aquilo durante 2 anos. Geralmente você compra o produto e o preço do produto inteiro vem para o vencimento do cartão. Geralmente as lojas não trabalham com divisão de preços. Um hábito que eu achei muito interessante e que os brasileiros deveriam copiar é o seguinte. Imagine que você está comendo uma pizza no shopping center, a praça de alimentação está lotada. Você e a sua turma estão lá dividindo uma pizza. Que saudade de comer pizza, né? Mas enfim, você está ali naquela situação, de repente todo mundo se satisfez, veio muita pizza, o que é que acontece? Aquela pizza fica ali e geralmente é jogada no lixo, infelizmente. Isso não acontece nos Estados Unidos, pelo menos não com muita frequência. Em todos os lugares em que eu fui, restaurantes e lanchonetes, as pessoas fazem a sua refeição, as porções geralmente são grandes e quando aquilo ali sobra, as pessoas pedem para o garçom colocar num recipiente descartável e levam para suas casas. Muito bom, a gente deveria copiar esse tipo de hábito. Uma outra característica que me chamou muita atenção e que também nós deveríamos copiar, achei muito bacana, é que vamos pensar no Brasil e no trânsito do Brasil. Geralmente aqui, né, quando é comum nós vermos pessoas
passando no sinal vermelho. Quando o sinal de trânsito está amarelo, as pessoas aceleram para passar logo, para não fechar. Lá eles têm muito cuidado com essa questão do trânsito. Por exemplo, quando há uma placa de pare, eles simplesmente param, como se aquilo ali fosse um semáforo, mesmo que não tenha ninguém na rua. Eles param, esperam alguns segundos e se de fato não tem ninguém, eles passam. Eles fazem isso porque, como as leis são muito duras, se eles forem pegos passando direto na placa de pare, como é muito comum aqui no Brasil, eles são multados e as multas são realmente muito pesadas. Com relação às leis, um outro ponto muito interessante é que os adolescentes, eles não devem usar bebidas alcoólicas. Isso porque em alguns estados a maioridade para você consumir bebida alcoólica é de 21 anos, em outros é 18. Por exemplo, no Texas, onde eu estava, se você não tem 21 anos, você não pode comprar nenhum tipo de bebida alcoólica. Inclusive, isso é tão forte na cultura deles que se você não pode ser pego com uma cerveja nem no meio da rua. É expressamente proibido pela lei texana de você andar com bebidas alcoólicas no meio da rua. Você pode comprar e beber na sua casa em ambientes fechados, mas nunca, nunca mesmo no meio da rua. Uma outra questão também ainda relacionada a isso é que se você faz uma festa na sua casa e na sua casa há menores de idade, pessoas abaixo de 21 anos, e se você serve bebidas alcoólicas e de repente naquela festa algum adolescente ou algum menor de idade toma alguma coisa alcoólica e de repente sai de carro, comete um acidente de trânsito, mata alguém, acontece qualquer coisa, você será responsabilizado porque você serviu bebida alcoólica para uma pessoa menor de idade. Voltando um pouco no fast food, é algo muito presente também no café da manhã. É muito marcante também na comida americana, frituras, fast food de um modo geral, no almoço, no jantar e no café da manhã. É muita comida empacotada, nada saudável. Ainda falando um pouco sobre a comida, dificilmente você encontra, pelo menos no período em que eu fiquei, o feijão que eles fazem, ele tem um gosto doce, mais adocicado, o tempero é adocicado. Para eles soa estranho o feijão salgado. É tanto que no período em que fiquei por lá, senti saudade do feijãozinho brasileiro, do tempero brasileiro. Algo também muito presente na cultura americana é a tal da gorjeta. Praticamente qualquer serviço você deve pagar uma gorjeta. Se você pede um Uber, você tem que dar uma gorjeta para o motorista do Uber. Se você vai no restaurante, você tem que dar uma gorjeta para a garçonete. Um detalhe interessante que me chamou muita atenção por lá é que nos banheiros quase sempre nós não encontramos lixeiras. Estranho, não é? Isso praticamente não existe nos Estados Unidos. O motivo é porque o sistema de esgotamento sanitário americano é preparado para receber todo o papel higiênico que é descartado. Então lá não tem lixeira. Um americano, quando entra no banheiro e vê uma lixeira, ele acha aquilo muito estranho, muito bizarro. Eles pegam aquele papel, jogam dentro do vaso e essa é a forma que eles descartam. Bem diferente. Bem que aqui poderia ser assim. Um outro detalhe bem interessante da cultura americana é a questão do troco. Você vai no supermercado, compra um produto e ele custa R$ 1,99. R$ 1,95, vai. Dificilmente você recebe o troco de volta em forma de moeda. Pois lá isso funciona. Se você compra um produto e ele custa R$ 1,99 e você paga $2 por isso, você vai receber 1 centavo de troco. 99 centavos de dólar, você pagou com uma nota de $1, você vai receber de volta o troco. Uma outra diferença marcante na cultura americana para a nossa é que os enterros geralmente não acontecem um dia após a morte. Aqui funciona assim, a pessoa morre e praticamente no dia seguinte, às vezes até no mesmo dia ela é enterrada. Lá o corpo ele passa por um ritual de embalsamamento que dura em torno aí de 1 semana. E às vezes 1 semana, 15 dias, 1 mês depois, a pessoa ainda não foi enterrada. Isso é comum por lá e é algo da cultura deles. Então é isso, queridos. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixei aí algumas perguntas para vocês refletirem sobre tudo que nós vimos hoje. E é isso. Espero que se cuidem, fiquem bem e até a próxima, se Deus quiser. Aproveitar a oportunidade e pedir para você se inscrever no nosso
eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para você se inscrever no nosso canal. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, apoie o projeto Escola Interativa, divulgue essa iniciativa da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Fui, até a próxima!